Uma das grandes ilusões do evangelho dissolvido em água e batido com leite condensado, que muitos hoje preferem pregar, é a falácia de que a vida com Deus é um conto de fadas, em que tudo vai dar certo, você vai ficar rico, você nunca mais vai sofrer, nem sentir dor, não será perseguido, terá um case apenas de vitórias e sucesso, sem nenhum revés. É um discurso lindo, mas não é verdadeiro. Na dieta do céu, há chocolate, há sorvete, mas também nabo, abobrinha, jiló. E o que eu quero dizer com isso? Deus é bom, Ele tem coisas para nos dar, Ele ama galardoar e abençoar os seus, mas Ele tem para nós um plano, e Ele trabalha para que nós sejamos moldados e aperfeiçoados até o ponto em que possamos manifestar o seu reino e materializar a sua visão, o seu desenho. Então diga para alguém do seu lado, só alguém que estiver bem perfumado, diz assim para ele: tudo, dá uma cheiradinha primeiro para ver como é que está o astral, dá uma cafungada, vê se está perfumado. Diz assim para ele: tudo que Deus faz é perfeito, Deus não erra. Fala isso alto agora, forte: Deus não erra. Amém? Deus não erra. Nós erramos, eu erro, você erra, mas Deus não erra. E nesse processo ao qual nos sujeitamos, é comum nós sermos levados por Deus a extremos, simplesmente para que a nossa atitude, para que a nossa resposta seja avaliada e provada. Então imagine dois homens carregando um piano num prédio de muitos andares, a entrega é no 20º, eles estão no 12º, aí um deles para, vai dar uma olhada, volta e conta para o outro: eu tenho duas notícias para te dar. Uma é que só falta 8 andares. Ah, que notícia maravilhosa. Qual que é a notícia ruim? A gente entrou em prédio errado. É exatamente a sensação que nós temos ao investir, ao trabalhar, ao sonhar, ao acreditar, ao prospectar, ao desenvolver, ao se envolver, para simplesmente lá na frente não acontecer. É sensação de desgaste, é sensação de tempo perdido, e muitas vezes Deus nos leva a situações extremas, simplesmente para mensurar a nossa resposta e a nossa atitude. Por maior que seja a fé, eu sou um homem de fé, você tem fé, você está aqui porque tem fé, mas por maior que seja a fé, todos nós estamos sujeitos a golpes desferidos pela vida. Ninguém está imune, todos nós estamos sujeitos a traições, a decepções, a prejuízos, a perdas, a lutos, a enfermidades. E é exatamente aí, em momentos assim, em momentos de crise, em momentos de falta de resposta, que nós mostramos do que nós somos feitos. É exatamente em momentos assim que nós mostramos a Deus e a nós mesmos que a nossa fé é verdadeira.
Só experimentados pela dor, pela angústia, sofrimento, decepção, nós vamos conhecer a profundidade das nossas raízes e a força da aliança que nós temos com Deus. Só aí nós vamos descobrir até onde nós iríamos ou nós iremos por fé. E para entender melhor essa história, abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, verso do 1 até o 4. Um trecho curtinho aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Repete só essa última para mim. Para que sejais perfeitos e completos. Tiago exorta os leitores dessa epístola a manter a paciência, a aceitar a aprovação, simplesmente para que esses sejam perfeitos e completos, sem que haja neles falta alguma. A carta de Tiago, amados, no Novo Testamento, ela é um livro muito prático. Tiago, no Novo Testamento, é considerado o livro do Provérbios no Antigo Testamento. Ele é muito direto, ele é cheio de conselhos. E Tiago, na verdade, está muito mais para um pregador do que para um escritor, porque a comunicação dele é muito objetiva. Ele toca os pontos sobre os quais ele discorre aqui, sem rodeio nenhum, com muito pouca poesia, como fazem outros autores de outros livros bíblicos. Na verdade, ele o faz com praticidade, e sempre exigindo uma resposta do leitor, sempre exigindo uma resposta da sua audiência. Há muita divergência teológica sobre qual Tiago foi o autor dessa carta, porque só no Novo Testamento são 4 Tiagos. No Novo Testamento são citados 4 Tiagos. Tiago, o mais importante, era o apóstolo de Jesus Cristo, era o irmão de João, um dos 12, conhecido como filho de Zebedeu. Mas também havia outro Tiago, apóstolo de Jesus, conhecido como filho de Alfeu. Então, dos 12, 2 eram Tiagos, um filho de Zebedeu, um filho de Alfeu. Havia um Tiago, que era irmão de sangue de Jesus Cristo, ele era filho de Maria e José, como nos ensina Mateus 13,55, e havia um outro Tiago, sobre quem a Bíblia fala muito pouco, que era um Tiago, irmão do apóstolo Judas Tadeu. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi muito íntimo do Senhor, foi muito amado, foi martirizado por Herodes, lá em Atos 12, então não poderia ser ele o autor desse evangelho, dessa carta, na verdade, dessa epístola, porque ele foi ceifado muito cedo. Herodes matou, martirizou o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Alfeu, o outro apóstolo. Ele é primo de Jesus, ele é filho de uma Maria que era irmã de Maria, mãe de Jesus, e ele era conhecido como um apóstolo menor, mas não há chances dele ter sido o autor dessa carta, dessa epístola. E Tiago, irmão de Jesus, Marcos 6,3 diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então o que a Bíblia, o Evangelho nos ensina? Que Maria, depois de Jesus, teve outros filhos. Jesus teve 4 irmãos homens e mais outras irmãs. Então diz isso para o seu vizinho: você sabia que Jesus teve irmãos? 4 homens e mais irmãs. E qual dos 4 Tiagos foi então autor dessa carta?
Tiago, autor dessa carta, não pode ser um que foi martirizado, não pode ser outro que teve pouca influência na igreja. Então essa carta, a maioria dos teólogos defende que foi escrita pelo irmão de Jesus, pelo Tiago, irmão de Jesus, que no início do ministério de Jesus não creu em Jesus. A característica forte desse Tiago foi a sua conversão, porque quando Jesus começa o seu ministério, ele não crê, ele não confia, ele desconfia de Jesus. E um dos grandes problemas enfrentados pelas igrejas de todas as eras é exatamente o problema da igreja enfrentada ali nos dias de Tiago. A igreja que recebe a carta de Tiago enfrentava os mesmos problemas que as igrejas enfrentaram em todos os séculos. Que problema grande e sério era esse? Era a dificuldade em colocar em prática aquilo que eles professavam. A diferença deles entre nós não é nenhuma, porque hoje a maior dificuldade do cristão é praticar aquilo que ele aprende, é praticar aquilo que lê nas Escrituras Sagradas. A maior dificuldade na igreja hoje enfrentada é a mesma. Não importa o discurso professado, me importa que esse discurso seja respaldado pelo meu estilo de vida. Não importa o quão bonito eu possa pregar, importa que a minha pregação seja um reflexo da minha vida com Deus. Importa que as minhas atitudes sejam casadas com a minha pregação, com as minhas crenças, com a minha fé. Amém, igreja? E enquanto conhecimento é o acúmulo de informação, sabedoria é essa mesma informação recebida transformando minha vida. Então diga em voz alta: conhecimento é teoria, sabedoria é ação, é conhecimento em ação. Então não tem muito valor em eu me assentar todos os domingos para ouvir uma pregação, se essa pregação não me transformar, se eu não receber essa informação e não aplicar essa informação diariamente. Se eu não ajo assim, eu nunca terei sabedoria, eu terei conhecimento, e Deus nos chamou para ser sábios nessa hora. O que faz de mim sábio é exatamente o aplicar da informação. Essa é a diferença entre a teoria e a prática. Quando Jesus nos pede para crer, nós precisamos entender que crer é muito mais que a aceitação racional que Jesus é o Filho de Deus. Crer, amados, é permitir que Ele, o oleiro, me molde como vaso. Crer é ir além do ponto em que a minha vida lá fora é diferente das minhas crenças. Crer, na verdade, é incorporar a palavra. Acontece quando a palavra se torna carne. Ele é o verbo que se fez carne. Por quê? Jesus era o verbo que se fez carne. Porque Ele incorporou a palavra, Ele vivia a palavra, Ele era a palavra. Você não quer ler a Bíblia? Não leia, leia a minha vida, leia minhas atitudes, leia as minhas escolhas, leia o meu posicionamento. Jesus era o verbo encarnado, e a igreja foi chamada a encarnar a palavra. O mundo tem que olhar para você e tem que ler a sua história, ler a sua vida e enxergar as Escrituras, enxergar Jesus em você. Nós somos cartas vivas escritas para essa geração. Deus sabia que eles não iam ler a Bíblia, então Deus escreve uma carta e Ele te envia como uma carta à sua sociedade, à sua cidade, à sua família, para que você, incorporando a palavra, seja um testemunho vivo da presença de Deus, do amor de Deus, da transformação que só Ele pode operar. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor e dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.